Graça e paz, amados irmãos. Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra de Deus, esperançosos de que o Senhor nos permita, daqui a pouco, estarmos reunidos, Igreja de Jesus Cristo reunidos, para celebrarmos ao Senhor e desfrutarmos da comunhão com os irmãos, que nos tem feito tanta falta. Quero dizer aos irmãos que temos sentido uma imensa saudade dos amados e queridos irmãos, de poder estar juntos, nos abraçarmos, conversarmos, rirmos juntos, ouvirmos a palavra de Deus, cantarmos ao Senhor. Isso tem nos feito uma grande falta. Eu tenho certeza que tem feito falta aos irmãos também. Amados irmãos, queremos meditar nesta noite e esperando que cada um dos irmãos esteja reunindo suas famílias e cultuando ao Senhor em sua casa, junto com a sua família, buscando ao Senhor, orando uns pelos outros. Sabemos que são tempos difíceis os quais nós estamos passando, porém sabemos também que o Senhor está conosco. E quando Jesus está conosco, tudo vai bem. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado de podermos de alguma forma compartilhar com os irmãos sobre a palavra de Deus. E ainda poder estar caminhando junto com os irmãos, ainda que distantes. Fisicamente, estamos unidos no Senhor. Amados irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Vamos ler no capítulo de número 6, versículos de 30 a 44. Então, o Evangelho segundo Marcos, capítulo é o de número 6, do versículo 30 até o versículo 44. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura deste texto, que nos diz assim a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que vinham e iam. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelo campo ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes disse Jesus que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aleluia! Louvado seja Deus! Amados irmãos, o texto lido, ele nos dá conta de que os discípulos voltaram, os apóstolos voltaram. De onde os apóstolos voltaram?
Os apóstolos estavam voltando daquele envio que no capítulo anterior Jesus havia os enviado de 2 em 2 para pregarem o evangelho do reino, para curarem, para abençoarem. Então ele envia os seus discípulos e dá a eles autoridade sobre os espíritos imundos para que eles possam ir pregando, falando do reino de Deus e expulsando os demônios, livrando os cativos, operando sinais e maravilhas. E foi isso que os discípulos fizeram. E eles andaram ali pela região e foram, obviamente, acompanhados agora de muitas pessoas que vinham até eles para terem os seus problemas resolvidos. Assim como as agências da Caixa Econômica Federal ficam abarrotadas de pessoas, logo pela manhãzinha já vemos filas enormes diante dos bancos, as pessoas buscando o seu auxílio emergencial. Àquela época também acontecia esse mesmo movimento, porque as pessoas não tinham recursos médicos, medicinais, não tinham outros recursos. Então, quando alguém aparecia operando sinais, obviamente o povo todo ia atrás disso. E não fora diferente nessa época. Então, grande multidão seguia Jesus, ou grandes multidões, porque eram várias, seguiam a Jesus e agora aqui também aos discípulos. E é interessante notarmos que eles voltaram à presença de Jesus, porque eles haviam sido enviados, e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E eles estavam vivendo um período assim de grande alegria, um período diferenciado, porque agora eles conheciam a Jesus, eles experimentaram de Jesus e foram comissionados por Jesus e foram enviados a realizarem a obra que Jesus havia mandado. Então eles estavam muito alegres, porém também muito cansados, devido ao fato de que muitas pessoas vinham a eles. E a Bíblia nos diz aqui que eles não tinham tempo nem de comer. E Jesus então o chama e diz a eles: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem de comer. Amados irmãos, o primeiro princípio que quero compartilhar com os irmãos aqui, neste tempo que estamos vivendo e passando, é que é preciso às vezes, de quando em quando, desacelerar, descansar. Tenho dito aos irmãos que é necessário um tempo de descanso. E talvez você me diga, mas pastor, estamos numa quarentena, eu vou do sofá para a cama, não tenho o que fazer, fico o dia inteiro sem ter muito o que fazer. Mas quero dizer, amados irmãos, que é preciso que nós aprendamos a realmente descansar. E esse tempo de quarentena, quem sabe também não é um tempo em que Deus está nos proporcionando para desacelerarmos um pouco, para descansarmos um pouco, para podermos aprender a descansar, visto que muitos de nós estávamos vivendo assim como os discípulos naquele período estavam vivendo, de agitação, correria, muitos afazeres, muitos compromissos, muitas tarefas. É preciso de quando em quando descansarmos. Aliás, a Bíblia sempre, em toda ela, nos orientou a descansarmos. Deus, quando criou o mundo, o fez em 6 dias, e a Bíblia diz que ele descansou no 7º. A Bíblia nos orienta lá, já o povo de Israel era orientado a trabalhar 6 dias e descansar 1. Havia o ano sabático, em que o povo, durante 6 anos, deveriam lavrar a terra para que ela produzisse, mas no 7º ano eles não deveriam cultivar, plantar, eles iriam apenas colher daquilo que a terra desse espontaneamente, porque a terra precisava também desse descanso. É claro que a realidade econômica, social, a realidade financeira das pessoas são muito diferentes e poucos de nós, se é que há alguém que possa fazer isso hoje, pode, por exemplo, tirar um ano sabático, né? Que é você tirar um ano para descansar, para não trabalhar.
Talvez muitos de nós não possam fazer isso, mas trabalhamos 6 dias e descansamos um. Mas o que temos visto hoje, e eu tenho dito isso muito aos irmãos, é que o sábado tornou-se um dia útil e o domingo está também se tornando um dia útil. E as pessoas têm trabalhado às vezes de domingo a domingo. É necessário que você separe um tempo na sua vida para o descanso, para o repouso. É importante ser saúde para você, faz bem para a sua mente, faz bem para o seu coração, faz bem para a sua alma esse período de descanso. É importante, amados irmãos. Então, o primeiro princípio é esse, é o de aprendermos a descansar. E muitos nesse período de quarentena, especialmente aqueles que não conseguem ficar parados, não é? Às vezes fica isolado em casa, mas com tantas atividades a fazer e que acabam se cansando até mais. Então é preciso aprendermos a descansar. Agora, descansar um dia na semana. Os outros 6 devemos trabalhar e trabalhar arduamente. É um engano acharmos que podemos viver sempre descansando. Não, 6 dias nós precisamos trabalhar arduamente. E aí um dia nós descansamos. Precisamos aprender isso. Que o seu dia de descanso seja no domingo, muito bom, glória a Deus por isso, se você puder fazer do domingo o seu dia de descanso. Outros não, trabalham às vezes de maneira que o seu dia de descanso será na segunda, será na quarta, na quinta. Eu não sei qual é o dia, mas é importante você ter um dia para descansar. Mas o texto continua nos falando, amados irmãos, que Jesus chamou os discípulos, então entraram no barco e foram ali naquele barquinho para um lugar deserto, para poderem descansar. Mas a multidão, conhecendo os discípulos e conhecendo Jesus, vendo que Jesus estava indo para aquele lugar junto com os seus discípulos, correram até lá e foram caminhando e foram andando e chegaram antes deles, lá naquele lugar, que era um lugar deserto. Então, lá chegando, Jesus olha de longe e vê aquela multidão toda esperando eles chegarem. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão e compadeceu-se dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Amados irmãos, o segundo princípio que precisamos aprender e que queremos aprender é exatamente o princípio da compaixão. É de você colocar-se no lugar do outro. Ora, os discípulos estavam cansados. O próprio Jesus havia chamado os seus discípulos para irem para aquele lugar, que era um lugar distante e deserto, para ficarem sós, para descansarem. Mas ele olhando aquela multidão, e apesar de todo o cansaço, e apesar de toda a necessidade que eles tinham de descansarem, ele especialmente olhando aquela multidão, compadeceu-se dela. Amados irmãos, precisamos, neste tempo, aprender a ter compaixão. Ter compaixão é colocar-se no lugar do outro. É tentar sentir o que o outro está sentindo. Amados irmãos, não podemos ficar insensíveis às necessidades daqueles que nos rodeiam. Quantas pessoas estão só em sua casa nessa hora e estão em tremenda angústia, às vezes com grande sofrimento. Muitos passando pensamentos ruins pela sua cabeça, dado esse momento de grande estresse. Amados irmãos, nós, Igreja de Jesus, precisamos nos compadecer desse povo. Por isso, naquilo que lhe for possível, eu desafio você em nome de Jesus a envolver-se com as pessoas, ainda que distante socialmente, envolva-se com as pessoas. Liga para alguém, conversa com alguém. Uma coisa muito boa que você pode fazer é ligar para alguém e dizer: escuta, posso orar por você? Posso orar abençoando a sua vida? Saiba, você vai abençoar a vida dessa pessoa e vai sair dessa ligação abençoado. Eu tenho experimentado isso em minha vida. Toda vez que ligo e oro por alguém, eu saio desta oração abençoadíssimo. Então, é um desafio. Compadeça-se das pessoas que agora sofrem. Compadeça-se das pessoas que estão angustiadas.
Tente sentir a dor do outro. Nunca zombe da pessoa, não ache que é mimimi, ou não ache que a pessoa não tem razão, mas tente sentir o que ela está sentindo. A dor que o outro sente, tente, ou pelo menos esforce para que você possa sentir o que o outro está sentindo, ou pelo menos ter uma ideia disso, para que você possa, de maneira muito compassiva, abençoar a vida da pessoa. Dizendo, olha, estou aqui junto com você. Então, esse é o segundo princípio. Mas, continuando, a Bíblia nos fala aqui que eles desembarcaram então do outro lado, Jesus viu a multidão, no verso 34, e no verso 35 a Bíblia diz que, em declinando a tarde, porque Jesus ficou ali ensinando as pessoas, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos e ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha, o quadro então é o seguinte, a multidão toda estava ali ao encontro de Jesus, Jesus chegou até elas e começou a ensinar-lhes muitas coisas, e o tempo foi passando, e já era tarde, já estava próximo de escurecer, e eles estavam, lembre-se, num lugar deserto, e eles não tinham o que comer ali. Então os discípulos vêm até Jesus e dizem, mestre, está tarde, e o lugar é deserto, despede essa turma, manda eles embora, para que eles possam ir aos redores e comprarem alimentos, para que não desfaleçam pelo caminho, até porque de noite tudo ficava muito mais perigoso. Lembrando que naquela época não havia luz elétrica como hoje, as ruas não eram iluminadas, então poucos estabelecimentos comerciais ficavam abertos, né? Tudo depois que o sol se colocava, fechava. Ninguém saía para a rua ao escuro. Lembrando ainda que é no tempo de escuridão que as feras, os animais ferozes, os lobos, os leões e outros animais, eles atacavam no escuro. Então se tornava perigoso ainda mais num lugar deserto como esse onde eles estavam. Então era realmente necessário que eles fossem embora. O terceiro princípio que eu quero aqui, amados irmãos, compartilhar com os irmãos é que muitas vezes nós pensamos de maneira correta. Nós temos bons planos e boas ideias, e que muitas vezes estão certas. Mas nem sempre a maneira como nós pensamos e planejamos é a maneira que Deus vai agir naquela circunstância e na nossa vida. Ora, os discípulos falaram para Jesus algo coerente. Se você parar para analisar, parece-nos até um pouco estranho, né? Os discípulos querendo ensinar Jesus. Mas eles estão falando a verdade, dizendo, olha, estamos aqui num lugar deserto. A multidão está aqui, não tem o que comer, vamos despedir dela, Jesus, porque eles precisam ir embora para casa, para poderem se abrigar e especialmente para se alimentarem. Então, eles não estavam errados no seu pensamento. Muitas vezes somos assim, como os discípulos. Estamos pensando de maneira correta, estamos fazendo, raciocinando ou planejando de maneira adequada. Mas precisamos estar atentos, irmãos, porque nem sempre a maneira como pensamos ou planejamos, mesmo que sendo correta e certa, é a maneira que Deus vai agir na minha e na sua vida. Especialmente nesse tempo de quarentena que nós não sabemos e precisamos nos preparar. Inclusive essa palavra hoje é exatamente nesse sentido, de estarmos nos preparando já para o pós-quarentena, para o pós-coronavírus. Amados irmãos, precisamos e devemos estar preparados, porque muitas coisas estão mudando e vão ser diferentes depois desse momento. Então, uma coisa que precisamos deixar claro em nossa mente e coração é de que nem sempre o que planejamos ou a maneira como queremos que as coisas aconteçam será a maneira que Deus vai agir. Os discípulos então falaram aquilo para Jesus e Jesus disse para eles, dá a vocês de comer a essa multidão, alimentem essa multidão vocês. Ora, eles disseram, mas Senhor, como? Ainda que a gente pegasse o salário de 8 meses de um trabalhador. Alguém, se é bom de conta, faça aí para você ver quanto daria isso em reais. 8 meses de trabalho de um trabalhador comum.
Ainda que juntássemos todo esse valor e comprássemos de pão, não teríamos como alimentar essa multidão de pessoas que estão nos acompanhando. Mas Jesus diz para eles: dai-lhes vós de comer. Então, eles pensaram de uma maneira e adequada, mas Jesus tinha outro plano para eles. Jesus queria que eles fossem instrumentos de bênção na vida daquela multidão. Jesus queria que eles experimentassem naquele tempo e naquele momento, para aquela circunstância, um milagre de Deus na vida deles, um milagre da multiplicação, onde eles veriam o poder de Deus suprindo as suas necessidades e as suas carências. Às vezes planejamos e pensamos de uma forma, mas Deus tem os seus caminhos. É preciso que fiquemos atentos para estarmos andando consoante os planos e a vontade do Senhor para este tempo. Continuando, amados irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus disse a eles: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Este é mais um princípio que precisamos aprender, amados irmãos. É sabermos quais são os recursos que estão disponíveis em nossa mão. É um tempo agora, amados irmãos, de muito cuidado, especialmente na área financeira. Inclusive, é meu desejo que, assim que pudermos nos reunir, nós vamos ter um curso sobre educação financeira, sobre finanças, para que cada um possa melhorar, ser abençoado na sua maneira de lidar com os recursos. Então, amados irmãos, aqui Jesus diz: o que vocês têm? Vão ver o que vocês têm de comer. E eles foram e ficaram sabendo que tinham 5 pães e 2 peixes. É importante, amados irmãos, nós percebermos aqui que Jesus poderia, se quisesse, ter feito comida parecer de nada, ou ter transformado pedras em pães. Não for assim que Satanás havia tentado Jesus, dizendo: olha, eis aí pedra, fala para elas se transformarem em pão, e elas vão se transformar, porque Deus tem poder para isso. E naquele lugar deserto certamente não faltavam pedras para serem transformadas em pão. Jesus poderia ter feito isso? Claro que poderia. Mas Jesus pediu e disse aos discípulos: vejam quais são os recursos que vocês têm disponíveis. É importante para nós aprendermos a saber o que temos, a termos ideia do que está disponível em nossas mãos. Amados irmãos, muitas vezes temos tantas coisas em nossa casa, temos tantos recursos disponíveis e às vezes passamos apertado ou até alguma dificuldade com recursos disponíveis à nossa disposição. Quantas pessoas deixaram de solicitar esse auxílio emergencial? É claro que algumas que não têm direito e que por esperteza tentaram solicitar e foram barrados, mas eu não duvido que muitos que tinham necessidade e que tinham direito a esse auxílio não foram atrás dele. Assim como muitas pessoas não fazem o saque do seu PIS/PASEP, outros tantos não fizeram o saque do fundo de garantia, dos inativos do fundo de garantia. Eu não tenho esse dado em mãos, mas os valores que foram retornados ao governo porque as pessoas não sacaram são muitos. Quantas pessoas têm dinheiro na poupança há muitos anos e nem sabem mais o que tem? Às vezes é um valorzinho pequeno, sim, mas é um recurso que está disponível na sua mão. Quantos têm direitos a tantas coisas e às vezes deixam para lá porque não sabem, porque não se inteiraram, porque não foram atrás, porque não buscaram saber. E às vezes dentro da nossa própria casa temos valores, temos coisas. Amados irmãos, você que, quem sabe, tenha comprado lá a sua esteira, alguns irmãos usam aí, louvado seja Deus, porque estão em quarentena, mas mantém a forma. Mas alguns às vezes compraram uma esteira, uma bicicleta ergométrica, ou aquele AB Shaper, ou aquele outro aparelho lá que era tão fantástico, você viu lá o comercial da Polishop e disse: esse aparelho vai resolver todas as minhas dificuldades. E comprou aquele aparelho em não sei quantas prestações, e ele está lá encostado num canto da sua casa, e hoje só serve, quem sabe, para pendurar a toalha, ou para pendurar alguma outra coisa,
Às vezes são equipamentos, coisas de valor que estão ali paradas e você nem se lembra mais que tem ou não dá conta disso. É preciso que a gente saiba o que nós temos, quais são os recursos que estão em nossas mãos. Quantas coisas deixamos em casa e elas vão se estragando. As mulheres com seus sapatos, não é? Às vezes fica lá tempo, embolora o negócio e a gente não usa, não faz uso daquilo. Agora é um tempo, amados irmãos, que nós devemos e precisamos estar muito ligados para sabermos quais são os recursos disponíveis, quais são os recursos que eu posso usar. Hoje temos uma facilidade, você pode vender as coisas pela internet, coisas usadas. E às vezes aquilo que está ali na sua casa atrapalhando, você faz recursos dele para ajudar a pagar uma conta, para comprar alguma coisa, outra que você precisa, ou quem sabe até para abençoar a vida de outro, compadecer-se. Né? Você olha para a vida do vizinho, do parente, do irmão, de alguém, e você diz, gente, fulano precisando ali de uma cesta básica, e eu com um aparelho aqui parado à toa. Você vende aquele aparelho e abençoa a vida da pessoa. Glória a Deus por isso, você tem recursos nas suas mãos. Então é preciso que você saiba quais são os recursos que você tem disponíveis. Isso é interessante nós ficarmos atentos. Não é incomum, não é? A gente que é homem, que mexe nas coisas de casa, às vezes você precisa lá de um veda-rosca, uma fita isolante, um parafuso qualquer, uma abraçadeira ou qualquer coisa do tipo. Você corre no depósito comprar. E depois mexendo nas suas coisas você descobre que tem um monte lá. Quantas vezes não tem que jogar fora? O que dizer então de remédios? Você vai ao médico, ele te receita lá um antialérgico, qualquer coisa assim, um remédio para dor de cabeça, você vai e compra. Quando chega em casa você descobre que tem 2, 3. E às vezes já passou até da validade, você tem que jogar fora. São recursos que você está perdendo, desperdiçando. É um tempo agora de sabermos bem o que temos disponível em nossas mãos, para utilizarmos bem aquilo que Deus tem nos dado. Mas aqui então os discípulos disseram que tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus mandou aquela turma toda sentar então ali, de grupo em grupo ali. Jesus tomou aquele pão e aqueles peixes, abençoou e distribuiu. E a Bíblia nos diz que ele alimentou toda aquela multidão, que só de homens tinha 5.000, fora as mulheres e crianças, que naquela época não eram contados. Então, com dois peixes, melhor dizendo, e 5 pães, Jesus alimentou toda aquela multidão. Amados irmãos, mais um princípio que aprendemos aqui é que Deus supre a nossa necessidade. Não do jeito que queremos, às vezes, não da maneira como esperamos, mas Deus supre a nossa necessidade. Então não fique ansioso, você que está agora, talvez, passando por alguma dificuldade. Muitos estão perdendo o emprego, outros estão com o salário reduzido, outros com a jornada de trabalho reduzida e o salário também reduzido, outros com a suspensão do seu contrato de trabalho, outros com o seu negócio parado. Creia numa coisa. Jesus pode suprir a sua necessidade. Jesus pode cuidar de você. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida regalada, não. O Brasil todo, aliás, o mundo inteiro, a maioria das pessoas vão viver uma vida mais difícil depois dessa pandemia, sem dúvida. Vamos ter que enfrentar mais essa turbulência, mais essa tempestade, mas continue acreditando que Deus está cuidando e suprindo as suas necessidades. Jesus pode fazer os seus recursos multiplicar. Assim como o azeite lá na botija da viúva fora multiplicado e multiplicado e multiplicado, Deus pode multiplicar os seus recursos. Mas você precisa aprender esses princípios. Deus cuida de você. Jesus está atento, Ele se compadece de você. Ele não está distante da nossa necessidade. Ou vocês acham que Jesus não está nem um pouco preocupado com essa quarentena, com essa pandemia? Jesus está olhando para você, Jesus está olhando para a sua vida. Ele está cuidando de você, Ele quer cuidar de você e Ele vai suprir as suas necessidades em nome de Jesus, porque isso Ele sabe fazer. Ele alimentou toda aquela multidão e Ele vai continuar alimentando a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Então, amados irmãos, o texto que lemos da multiplicação dos pães e dos peixes, ele nos ensina que nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos
saber quais são os recursos que nós temos disponíveis. Sabermos que Deus vai operar, não da maneira como nós esperamos às vezes, não da maneira como queremos às vezes, mas Deus está operando e especialmente Ele quer usar a sua vida para abençoar o outro. Talvez nesse momento de maior dificuldade, de maior escassez de recursos, Deus quer usar a sua vida, sim, a sua vida. Talvez você diga agora, pastor, mas eu não tenho nada. Eu fico pensando aquelas pessoas que tinham esses 5 pães e 2 peixes. Olhando aquela multidão, eu disse, não dá para repartir, vai todo mundo ficar com fome, vou comer só eu. Não, reparta, divida, distribua, abençoe a vida do outro. Não seja neste tempo egoísta e não retenha para você. Antes, abençoe a vida dos outros. Reparta aquele pouco que você tem de vida. Creia que Deus vai suprir a sua necessidade e Ele supre mesmo. Trabalhando 6 dias intensamente, mas crendo que Deus está suprindo a sua necessidade. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, que vocês tenham uma semana abençoadíssima, cheia da presença de Jesus, continuando clamando ao Senhor em oração, para que Deus esteja nos abençoando neste tempo. Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.